Esta é a história de Mattel, um homem poderoso, marcado pelo passado sombrio da máfia, que vive dominado pela vingança e pela brutalidade. Quando a dívida do pai de Clara, uma jovem lindíssima, ameaça destruir sua família, ele propõe um acordo. 3 meses ela viveria em sua mansão como pagamento da dívida. O céu cinzento daquela manhã de outono parecia anunciar o início de algo grandioso. Clara apertava as mãos nervosas sobre o colo enquanto o motorista a conduzia pelas estradas luxuosas da cidade. Ela jamais imaginara que um dia pisaria naquele universo de riqueza e poder. Seu vestido simples, de tecido macio e cor neutra, contrastava com a opulência do ambiente. Os portões altos da mansão de Mattel se abriram automaticamente, revelando o casarão majestoso escondido atrás dos jardins, impecavelmente desenhados. Tudo era intimidador. Os carros importados alinhados, os seguranças de expressão séria e, principalmente, o homem por quem agora arriscava seu futuro. O motorista a deixou na entrada principal. Clara respirou fundo, sentindo o coração disparar, e desceu do carro com um misto de receio e coragem. Antes mesmo de dar 2 passos, ouviu o som firme dos sapatos batendo contra o mármore da escadaria. Ali estava ele, Mattel, alto, imponente, com sua presença naturalmente dominante. Seus cabelos escuros estavam perfeitamente penteados para trás, e os olhos azuis, profundos como um oceano tempestuoso, fixaram-se nela como se analisassem cada traço de sua alma. Usava um terno sob medida, e o modo como caminhava transmitia controle absoluto de tudo ao seu redor. Por alguns segundos, Clara perdeu a capacidade de respirar. Mattel parou à sua frente, examinando-a de cima a baixo com um ar calculado. Havia algo feroz em sua aura, algo que deixava qualquer um ao redor desconfortável, menos ela. Mesmo sentindo medo, havia um inexplicável magnetismo que a puxava para aquele homem. Então é você. Sua voz saiu baixa, rouca, carregada de autoridade. A filha do homem que me deve. Clara ergueu o queixo, tentando manter a dignidade. Sabia por que estava ali. O pai, desesperado com dívidas que não podia pagar, aceitara a proposta do mafioso. Agora ela pertencia aos próximos 3 meses da vida de Mattel. Ela não era ingênua. Sabia o risco que corria ao aceitar aquele acordo. Mas não havia outra saída. Não deixaria seu pai afundar por completo. Sim, sou eu. Respondeu com firmeza, apesar do aperto no peito. Por um instante, Mattel pareceu levemente surpreso com sua coragem. Depois, um pequeno sorriso curvou o canto de sua boca, um sorriso frio, mas que carregava algo escondido, como se o jogo tivesse se tornado mais interessante para ele. Ótimo, venha comigo. Ordenou simplesmente, virando-se e subindo as escadas. Clara o seguiu, o coração batendo como um tambor. Sabia que sua vida estava prestes a mudar de maneira irreversível. E no fundo, mesmo que não admitisse ainda, algo nela já pressentia que aquele homem bruto e perigoso não seria apenas o mafioso com quem firmara o contrato. Ele seria sua maior provação. E talvez seu maior amor. A porta da mansão se fechou atrás deles. E com ela, Clara deixava para trás o mundo que sempre conheceu. O contrato de 3 meses havia começado. A mansão parecia ainda maior por dentro. As paredes altas, adornadas com obras de arte e lustres imponentes, refletiam o poder daquele homem. Cada detalhe gritava riqueza e perfeição. Clara caminhava em silêncio, seguindo Mattel pelos corredores longos e silenciosos, sentindo o peso de cada passo. Ele abriu a porta de um dos quartos. O ambiente era espaçoso, com janelas amplas, uma cama grande e imaculada, móveis de madeira escura e um leve perfume de flores frescas no ar. Tudo impecável. Tudo distante do mundo simples de onde ela vinha. Este será seu quarto durante o tempo que permanecer aqui. Terá tudo o que precisa. Roupas novas chegarão ainda hoje. Alimentos, serviços, segurança. Não lhe faltará nada. Disse Mattel com a voz firme e baixa, sem se virar completamente para ela.
Clara assentiu em silêncio, mas o nó no estômago apertava. Ele então a encarou de frente, como se quisesse cravar cada palavra na mente dela. Porém haverá regras, Clara, e espero que você as respeite. Ela ergueu o olhar, tentando manter a firmeza na presença dele. Quais regras? Perguntou, mesmo sentindo o coração disparar. Mateo se aproximou devagar, diminuindo o espaço entre eles. Agora, podia sentir o calor de sua respiração, o cheiro suave de seu perfume caro e a intensidade avassaladora de seus olhos. Primeira regra, não minta para mim. Eu detesto mentiras. Se quiser sobreviver ao meu lado, honestidade é a única moeda que vale aqui. Disse com um tom quase ameaçador. Clara engoliu seco, mas assentiu. Segunda regra. Continuou com um olhar ainda mais penetrante. Você não irá sair desta casa sem minha permissão. Não por sua segurança, mas porque muitos gostariam de me atingir através de você. A partir de agora, você é minha responsabilidade e minha fraqueza. Ele pausou por um instante, como se revelasse mais do que pretendia. Terceira e última regra, Clara. Não tente me desafiar. As palavras ecoaram pela imensa suíte, carregadas de algo mais profundo do que simples ameaça. Havia um pedido silencioso escondido ali. Um medo oculto de que ela fosse capaz de desestabilizá-lo mais do que qualquer inimigo já o fizera. Por alguns segundos, o silêncio reinou entre eles. Até que, num movimento súbito, Mateo afastou o rosto retomando o controle da situação. O jantar será servido às 8. Estarei esperando. Ele saiu do quarto deixando Clara sozinha, com o coração acelerado e a mente girando. Ela se sentou na beirada da cama, encarando o quarto luxuoso ao seu redor. O contrato havia começado, e com ele, o jogo de poder e desejo já tomava forma. Apesar do medo inicial, algo dentro dela começava a arder em curiosidade. Mateo não era apenas o mafioso cruel que todos temiam. Havia camadas ali, e Clara, sem perceber, já começava a se perder na profundidade daqueles olhos azuis. As horas passaram lentamente enquanto Clara tentava se adaptar ao novo mundo em que havia sido jogada. Tudo ao seu redor era impecável. Móveis luxuosos, corredores de mármore, empregados discretos e um silêncio quase assustador. Quando o relógio marcou 8 horas, Clara desceu as escadas com o coração acelerado. Usava um vestido simples, porém elegante, que uma das funcionárias havia deixado para ela. O tecido fluía suavemente em seu corpo, revelando sua silhueta delicada e realçando sua beleza natural. Ainda assim, ela sentia-se deslocada naquele cenário de luxo e poder. Ao entrar na sala de jantar, encontrou Mateo já sentado à cabeceira da mesa longa e ricamente decorada. Ele usava um terno escuro impecável, como se tivesse sido esculpido para seu corpo forte. Seu olhar a percorreu devagar, examinando cada detalhe dela como se fosse sua propriedade recém-adquirida. Pontual. Comentou com um sorriso quase imperceptível no canto dos lábios. Gosto disso. Clara sentou-se à sua frente, sentindo o peso da presença dele. Mesmo sem dizer muitas palavras, o ar ao redor de Mateo parecia vibrar com sua autoridade. Ele controlava tudo com um simples olhar. Os empregados serviram o jantar em silêncio, deixando-o sozinho sob a luz suave do imenso lustre de cristal. Por alguns minutos, os dois comeram em silêncio, como se cada um estudasse o outro. Mateo observava cada movimento dela, como segurava os talheres com delicadeza, como seus olhos castanhos evitavam encarar diretamente os dele, mas voltavam de tempos em tempos, revelando um misto de medo e curiosidade. Foi ele quem quebrou o silêncio. Está confortável? Clara hesitou antes de responder. O suficiente, considerando as circunstâncias. Os olhos de Mateo brilharam com uma pontada de diversão. Corajosa. Gosto disso. Poucas mulheres teriam aceitado minha proposta. Ela sustentou o olhar dele com mais firmeza dessa vez. Eu não tinha escolha. Meu pai precisava de ajuda. Mateo inclinou levemente a cabeça, como se reconhecesse a verdade daquelas palavras. Ainda assim, poderia ter fugido, ou recusado, mas não o fez. A tensão entre eles crescia. Densa, quase palpável. A cada troca de olhares, algo novo surgia. Não era apenas medo ou submissão.
Era algo mais profundo. Algo que nem mesmo Mattel parecia entender ainda. Eu cumpro minhas promessas. E espero que você cumpra as suas. Eu sempre cumpro o que prometo, Clara. Sempre. As palavras dele tinham um duplo sentido. Um aviso, mas também um convite velado para algo que ambos ainda não tinham coragem de admitir. O jantar prosseguiu com pequenas conversas, mas o clima continuava carregado de uma tensão que crescia a cada segundo. Não havia palavras suficientes para descrever o que surgia entre eles. Desejo, medo, fascínio. Quando a refeição terminou, Mattel se levantou primeiro. Boa noite, Clara. Descanse bem. Ela assentiu, mas ao virar-se para sair, sentiu o olhar dele queimando em suas costas, como se ele a despisse com os olhos. Enquanto subia para o quarto, o coração batia descompassado. Clara sabia, naquele momento, que o jogo entre eles estava apenas começando. E Mattel já sentia que aquela mulher simples, de olhos castanhos brilhantes, podia ser o maior desafio de toda a sua vida. A manhã pairava pesada sobre a mansão. Clara, já acostumada ao silêncio carregado daquele lugar, caminhava pelos corredores como quem pisa em terreno instável. Desde sua chegada, Mattel a observava de longe, ora com indiferença calculada, ora com uma intensidade perturbadora. Naquela manhã, porém, o clima era diferente. Vozes alteradas escapavam do escritório de Mattel, abafadas pela pesada porta de madeira. Clara, mesmo sem querer, aproximou-se discretamente. A voz dele estava carregada de raiva. Ele ousou me desafiar. Ninguém me afronta desse jeito! Um estalo seco, o som de vidro estilhaçando-se, e então o silêncio. Clara sentiu o estômago apertar. Sabia o quanto o mundo dele era perigoso. Mas era diferente presenciar a fúria que habitava Mattel. De repente, a porta foi escancarada. Mattel surgiu com o semblante fechado, os olhos azuis em chamas, a mandíbula rígida. Seus passos firmes ecoaram pelo mármore. Ao vê-la ali, parada, algo dentro dele pareceu vacilar por um instante. Ela não recuou. Os olhos de Mattel fixaram-se nos dela, como se sua simples presença fosse um desafio e, ao mesmo tempo, um alívio inesperado. Clara, agora não é um bom momento. Ela inspirou fundo, o coração acelerado. Está perdendo o controle. Disse com suavidade. Os olhos dele brilharam com um misto de surpresa e frustração. Eu não perco o controle. Rebateu, num tom baixo, mas seus punhos cerrados e o ar denso ao redor denunciavam o contrário. Clara deu um passo à frente, erguendo o olhar até alcançar seu rosto. Com uma coragem que nem ela sabia de onde vinha, ergueu a mão e tocou de leve o rosto tenso dele. Sua pele quente vibrava sob o toque delicado. Então prove. Sussurrou. Mattel fechou os olhos por um breve segundo. O simples toque dela parecia acalmá-lo de um jeito que nem os anos de violência e controle haviam conseguido. Seus ombros relaxaram lentamente. Ao abrir os olhos novamente, seus dedos buscaram o rosto dela num movimento repentino. Ele a puxou com força, mas sem brutalidade, colando seus corpos com uma intensidade avassaladora. O beijo aconteceu sem que nenhum dos dois pudesse resistir. Não havia palavras suficientes. Era um encontro de desejo reprimido, raiva dissolvida e atração incontrolável. Os lábios dele tomaram os dela com firmeza e fome, enquanto as mãos de Clara subiam por sua nuca, puxando-o para ainda mais perto. Por alguns instantes, o mundo ao redor deixou de existir. Restavam apenas os dois, presos naquela dança perigosa e irresistível. Quando finalmente se separaram, Mattel a fitou com olhos ainda inflamados, respirando com dificuldade. Sua voz saiu grave, carregada de algo mais profundo. Você não faz ideia do que está começando aqui. E sem esperar resposta, virou-se e desapareceu pelos corredores, deixando Clara com o coração disparado, a respiração descompassada e os lábios ainda pulsando com o calor daquele beijo. A partir dali, o jogo ganhava um novo nível. E os dois estavam, inevitavelmente, cada vez mais envolvidos. Os dias avançavam como um fio esticado, prestes a romper. Desde o beijo no corredor, algo invisível, mas poderoso pairava entre Clara e Mattel.
Nenhum dos dois falava sobre o que havia acontecido, mas o toque permaneceu gravado na pele e principalmente no pensamento dos dois. Mateo observava Clara com uma frequência quase perturbadora. Ela o via surgir inesperadamente nos corredores, como se sempre estivesse atento a cada passo que dava. Havia algo possessivo em seu olhar. Não era simples curiosidade, nem mera vigilância. Era desejo contido. Clara, mesmo nervosa, mantinha-se firme. Sua presença, calma e silenciosa, parecia ter um efeito desconcertante sobre Mateo. Quanto mais ela se mostrava serena, mais ele perdia o controle interno que sempre manteve. Numa manhã ensolarada, Mateo a chamou até o jardim da mansão. O sol filtrava-se entre as árvores altas, criando faixas douradas de luz sobre o gramado impecável. Ele estava ali, de pé, com as mãos nos bolsos, observando o horizonte. Seu perfil forte desenhava-se com perfeição sob a luz da manhã. Quando Clara se aproximou, ele virou-se lentamente, o olhar penetrante e carregado de algo indefinido. Dormiu bem? Perguntou com a voz grave e contida. Sim, e você? Respondeu ela com a voz serena. Mateo não respondeu de imediato. Seus olhos deslizaram lentamente pelo rosto dela, como se buscasse decifrá-la. Não costumo dormir bem, não no mundo em que vivo. Clara percebeu por trás da dureza um breve lampejo de cansaço. Como se por um momento o Homem de Ferro estivesse se permitindo mostrar as rachaduras sob a armadura. Eles caminharam lentamente pelo jardim. O silêncio dessa vez não era pesado. Era carregado de expectativa, como um fio invisível puxando-os um para o outro. Mais à frente, Mateo parou repentinamente. Virou-se e a observou com intensidade. Você não sente medo de mim? Perguntou baixo, quase como um desafio. Clara sustentou o olhar. Sinto. Respondeu com sinceridade, mas não o suficiente para recuar. As palavras dela pareceram atingi-lo de forma inesperada. Mateo deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Seus olhos brilhavam com algo bruto, primitivo. O coração de Clara disparou. O ar entre eles pareceu ficar pesado. E então, num gesto súbito, ele ergueu a mão, tocando delicadamente o rosto dela, traçando com o polegar a linha de sua mandíbula. Ela sentiu o calor daquele toque que a fazia arder por dentro. Seus corpos estavam próximos, respirações misturadas, o desejo latente pulsando forte. Mateo sussurrou, quase sem voz. Você me desarma, Clara. Os olhos dela brilharam com a confissão inesperada. O beijo aconteceu outra vez, mas agora diferente. Não era apenas fogo e urgência, mas uma mistura de desejo com algo mais profundo. As mãos dele deslizaram por sua cintura, apertando-a contra si. Os lábios se moldaram em um encaixe perfeito, carregado de sensualidade, tensão e um toque de carinho que antes não existia. Sem dizer mais nada, ele se afastou devagar, deixando-a ali com o coração acelerado e a certeza de que o jogo entre eles já havia ultrapassado os limites do acordo. Agora, ambos estavam perigosamente entregues àquilo que não podiam mais controlar. Naquela tarde, Clara passeava pelo jardim quando foi abordada por Luca, um dos homens de confiança de Mateo. Ele sempre demonstrara respeito com ela, mas naquele dia, seu comportamento parecia levemente mais descontraído. Talvez tenha se permitido um sorriso a mais, uma proximidade um pouco além do necessário. Mateo, do terraço, observava cada movimento. Seus olhos azuis estavam cravados na cena. Não precisava ouvir as palavras, bastava ver o sorriso de Luca, a forma como ele inclinava o corpo na direção de Clara, como o olhar dele deslizava pelo rosto e pelas mãos delicadas dela. Aquilo acendeu algo dentro de Mateo, algo primitivo. O sangue subiu-lhe à cabeça como uma onda quente e incontrolável. Os punhos cerraram-se. Sua mandíbula ficou rígida. A respiração, pesada, não era apenas o ciúme. Era o instinto de posse. Clara era dele. Sem pensar, desceu rapidamente os degraus de mármore. Seus passos firmes ecoaram como trovões no silêncio da tarde. Quando se aproximou, Luca recuou instintivamente, percebendo o perigo.
Mateo não precisou levantar a voz. O olhar frio e cortante foi suficiente. Volte ao trabalho. Luca assentiu rapidamente e desapareceu, deixando Clara e Mateo a sós no jardim. Clara o observou com um misto de surpresa e receio. Podia sentir a tensão explodindo ao redor dele, o olhar incandescente ainda cravado nela. Não gostei de jeito nenhum. Disse ele, a voz carregada. Ela, mantendo a calma que sempre o desarmava, ergueu o queixo levemente. Ele só estava sendo educado, Mateo. Mas a explicação não bastava para a mente dominada pelo ciúme. Ele deu mais um passo, aproximando-se dela até quase tocar seus corpos. Seus olhos percorreram o rosto dela, como se estivesse tentando encontrar segurança no olhar sereno dela. Você é minha. Clara sentiu o coração acelerar, mas não respondeu. Não precisava. O silêncio entre eles falava mais alto. Mateo respirou fundo, fechou os olhos por um segundo e, como se estivesse lutando contra ele mesmo, seu corpo finalmente cedeu. Num gesto inesperado, Mateo deixou de lado toda a postura rígida. Seus ombros relaxaram. As mãos tocaram o rosto de Clara com delicadeza, polegares roçando suavemente sua pele quente. Sem dizer nada, encostou a testa na dela, os olhos fechados como se buscasse nela o ar que lhe faltava. Ali, em silêncio, sua muralha finalmente começava a ruir. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Clara sentiu a respiração dele misturar-se à sua. O toque das mãos firmes, agora carinhosas. O calor do corpo próximo. Seu peito subia e descia devagar, como alguém tentando se manter inteiro diante de uma avalanche interna. Lentamente, Mateo deslizou os lábios até encontrarem os dela. O beijo dessa vez não foi possessivo. Foi cheio de ternura, como se cada toque de seus lábios buscasse se desculpar por sua própria natureza indomável. Os dedos dele afundaram nos cabelos de Clara enquanto aprofundava o beijo, mas sem pressa. Queria senti-la, saboreá-la, perder-se nela como se só ela pudesse aliviar o fogo que o consumia. Quando o beijo terminou, Mateo permaneceu com os olhos fechados por alguns segundos. Respirava o perfume dela como quem busca um abrigo. Sem dizer mais nada, apenas a envolveu em um abraço firme, segurando-a como quem finalmente encontrou o que nunca soube que precisava, e ali ficaram, sob o céu já alaranjado do fim da tarde, enquanto o vento suave balançava as folhas ao redor, como testemunha silenciosa de um mafioso se rendendo à única mulher capaz de quebrantar seu coração de ferro. Os últimos dias haviam sido um jogo perigoso de aproximações, toques sutis e olhares intensos. Mateo, dominado por sentimentos que sequer sabia nomear, sabia que precisava dar um passo diferente. Algo que mostrasse a Clara o quanto ela, silenciosamente, já havia dominado o mundo impenetrável onde ele habitava. Foi numa noite calma. Clara, ao sair do quarto, encontrou um corredor iluminado por discretas luzes baixas. No ar, um aroma delicado de flores frescas e velas aromáticas. Sem entender, seguiu o caminho, atraída pela suavidade daquele convite mudo. No salão principal da mansão, um cenário totalmente diferente a aguardava. Uma mesa posta com perfeição, toalhas finas, taças de cristal reluzindo sob a luz suave das velas altas. Ao fundo, uma melodia instrumental suave preenchia o ar. Havia rosas vermelhas espalhadas em arranjos discretos, e o brilho quente do fogo na lareira criava um clima acolhedor e intimista. Mateo a aguardava de pé, próximo à mesa, usando um terno negro perfeitamente alinhado. Mas não era a roupa que chamava a atenção. Era o olhar. Havia algo ali. Algo entre nervosismo e desejo de agradar. Quando Clara entrou, ele simplesmente a observou por alguns segundos, como se estivesse gravando aquela imagem para sempre. Está lindo, Sussurrou ela, quase sem voz. Mateo esboçou um pequeno sorriso, tímido. Algo raro naquele homem tão controlado. É a primeira vez que preparo algo assim. Disse baixo, os olhos ainda fixos nela. Ele a conduziu até a cadeira, puxando-a com um cuidado quase cerimonioso. Nenhum criado, nenhum assistente. Apenas os dois.
Durante o jantar, o silêncio confortável reinou. Às vezes um breve sorriso trocado, olhares que diziam o que as palavras não podiam. As mãos dele se tocavam discretamente sobre a mesa, como num jogo mudo de aproximação. Em certo momento, Mattel quebrou o silêncio com a voz baixa, rouca. Eu não sabia que seria tão difícil resistir a você. Clara apenas o olhou com delicadeza. Não respondeu. Não precisava. Após o jantar, ele a conduziu até a varanda iluminada por pequenas luzes penduradas. O vento noturno trazia um frescor suave. Sem pressa, Mattel a puxou gentilmente pela cintura, colando seus corpos. Os olhos se encontraram sob a luz da noite. O silêncio ainda reinando como o maior aliado da tensão entre eles. Então, num movimento lento, seus lábios encontraram os dela. Não havia urgência. Havia entrega. O beijo foi carregado de desejo contido, ternura intensa e uma sensualidade que parecia aquecer o ar ao redor. As mãos de Mattel subiram devagar pelas costas dela, explorando cada curva com reverência. O beijo se aprofundou, transformando-se em um encontro quente, onde os dois se entregavam, mas ainda respeitavam a intensidade do momento. Quando finalmente se separaram, Mattel apoiou a testa na dela e sussurrou quase como um pedido. Fique, por favor. Clara o abraçou apertado, sentindo o peito forte dele subir e descer devagar. Mattel, o mafioso frio e temido, naquele instante não era nada além de um homem apaixonado, quebrantado e completamente vulnerável diante dela. E naquele abraço silencioso sob o céu estrelado, os dois sabiam. Já não havia mais jogo. Já não existia mais contrato. Só existia o sentimento crescente, que os dois tentavam inutilmente controlar. A calmaria da noite seguinte foi interrompida de forma sutil, quase invisível. Mattel, como sempre atento aos seus arredores, já havia percebido os sinais. Movimentos discretos de carros desconhecidos rondando a propriedade. Informações dos seus homens de confiança sobre negócios sendo sabotados. E, mais preocupante, rumores de que seu envolvimento com Clara já havia se espalhado entre aqueles que o odiavam. Ele sabia o que isso significava. Clara, por sua vez, percebia que algo pesava no ar. Mattel tornara-se mais silencioso, mais atento, os olhos sempre atentos aos cantos, como se esperasse algo surgir da escuridão. Numa manhã, enquanto caminhavam juntos pela estufa da mansão, Mattel finalmente rompeu o silêncio. A partir de hoje, 2 homens te acompanharão sempre. Disse com a voz firme, porém contida. Clara o olhou surpresa, a testa franzida. O que está acontecendo, Mattel? Ele manteve o olhar fixo nas flores diante dele, evitando por um instante encará-la. Precaução. Respondeu seco, mas ela sabia. Sentia o peso da preocupação em sua voz. Dias depois a ameaça se concretizou. Clara voltava de uma ida rápida à cidade com os 2 seguranças quando o ataque aconteceu. Um veículo preto os interceptou em uma estrada deserta, bloqueando o caminho. Homens armados desceram com precisão militar. Em segundos tudo virou tensão e caos. Os seguranças tentaram reagir, mas foram rapidamente dominados. Clara, apavorada, foi arrancada do carro e colocada dentro do veículo dos sequestradores. A porta se fechou com força. No silêncio sufocante do carro, o medo tomou conta. Os homens não diziam uma palavra. Apenas o olhar frio e cruel a envolvia. Em poucos minutos, Mattel recebeu a ligação que tanto temia. Atendeu com a voz pesada, já sabendo o que viria. Se quiser vê-la viva, sabe o que tem que fazer. Se um dedo dela for tocado, não haverá buraco neste mundo onde vocês possam se esconder de mim. A ligação se encerrou com o ruído seco da ameaça lançada no ar. Mattel largou o celular, os olhos acesos em pura fúria. Seus homens estavam em prontidão. As instruções foram curtas, diretas, implacáveis. Vamos buscá-la, agora! Horas depois, no cativeiro improvisado, Clara estava amarrada em uma cadeira de metal, as mãos doloridas, a respiração acelerada. Os sequestradores falavam entre si, rindo com arrogância, mas o tempo deles estava se esgotando. Quando o som de pneus cantando no asfalto ecoou do lado de fora, tudo mudou.
Mateo chegou como um furacão. Seus homens abriram caminho com precisão brutal. Os sequestradores foram rendidos um a um. Alguns tentaram fugir. Em vão. Dentro do galpão, Mateo a encontrou. Seus olhos se encheram de algo entre raiva, desespero e alívio ao vê-la. Sem dizer uma palavra, correu até ela e rapidamente a libertou das amarras, suas mãos tremendo levemente ao tocá-la. Você está bem? Sua voz saiu num fio, rouca de emoção. Ela assentiu, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Mateo a envolveu nos braços com força, como se quisesse protegê-la do mundo inteiro. Ali, no meio do caos, o mafioso poderoso não era nada além de um homem quebrado pelo medo de perder a única coisa que, finalmente, dava sentido à sua vida. E assim ficaram, abraçados no meio do silêncio pesado, com o corpo dela aninhado no peito dele, enquanto o mundo lá fora ainda ecoava o som da batalha vencida. Após o resgate, Mateo não permitiu que Clara ficasse mais um segundo sequer naquela mansão vulnerável. Levou-a imediatamente para uma casa isolada, escondida nas montanhas, onde poucos sabiam da existência. Ali, longe dos olhos do mundo e dos inimigos, poderia finalmente protegê-la com a segurança que não conseguira antes. Durante o trajeto, Mateo mal dizia a palavra. Dirigia com o olhar fixo na estrada, as mãos firmes no volante, o maxilar tenso. Mas Clara sabia que o silêncio dele era carregado de emoções conflitantes. Medo, raiva, alívio e, acima de tudo, um amor que começava a se tornar incontrolável. Quando chegaram ao refúgio, a casa de madeira estava iluminada suavemente. O ar da montanha era frio, mas o interior exalava calor e tranquilidade. Mateo a conduziu para dentro com cuidado, como se cada passo dela fosse precioso demais. Na sala ampla, ele finalmente parou diante dela. Seus olhos a examinaram como se ainda precisasse se certificar de que ela estava realmente ali, viva, inteira. A voz dele saiu baixa, embargada. Eu quase te perdi. Clara o encarou com ternura. Seu olhar dizia mais do que qualquer palavra. Num impulso contido, Mateo levou as mãos ao rosto dela, deslizando os polegares pelas bochechas, apagando os rastros das lágrimas antigas. Nunca mais. Nunca mais vou permitir que toquem em você. Os olhos dele brilhavam com um misto de medo e desejo. Era como se a visão dela diante dele fosse seu único antídoto contra o caos interno. Então, os lábios dele a buscaram com urgência e delicadeza ao mesmo tempo. O beijo começou suave, quase reverente, mas rapidamente se intensificou, tomado por toda a tensão reprimida dos últimos dias. Mateo a envolveu com força, como se o contato físico fosse a única maneira de garantir que ela era real. As mãos dele exploravam sua cintura, subindo pelas costas, atraindo-a para mais perto. O calor dos corpos se misturava, preenchendo o ambiente com uma eletricidade palpável. Sem dizer palavra, Mateo a pegou no colo com facilidade, carregando-a até o quarto. Seus olhos não desviavam dos dela, como se estivesse pedindo permissão silenciosa para aquela entrega inevitável. Deitou-a com delicadeza sobre a cama macia. A iluminação suave destacava o brilho nos olhos dela, a respiração acelerada, o rubor suave em sua pele. Ele deslizou o paletó pelos ombros, os olhos ainda cravados nela, como se temesse que o encanto se quebrasse se desviasse o olhar por um segundo sequer. A cada toque, a cada beijo que percorria seu pescoço, ombros e braços, Mateo parecia se despir não apenas das roupas, mas das últimas defesas que ainda restavam em seu coração. A respiração dele se misturava num ritmo cada vez mais acelerado e profundo. Seus corpos buscavam um no outro algo mais do que prazer. Buscavam alívio, abrigo, pertencimento. Quando finalmente se uniram, o movimento foi lento, profundo, carregado de emoção. Os olhos fixos um no outro durante todo o tempo. Não havia mais barreiras. A noite seguiu num misto de paixão intensa e entrega emocional. Nenhuma palavra foi necessária. Apenas o som dos corpos, das respirações entrecortadas e dos corações batendo no mesmo compasso. Quando finalmente, já exaustos,
Permaneceram abraçados sob os lençóis. Mateo sussurrou com a voz quase adormecida, mas carregada de verdade. Eu não sobreviveria, se te perdesse. E Clara, com um sorriso sereno, acariciou o rosto dele, sentindo o peso daquela declaração que, até então, ele jamais ousara fazer. Ali, naquela casa afastada do mundo, Mateo e Clara não eram mais o mafioso e a jovem do contrato. Eram apenas dois corações que já não conseguiam mais existir um sem o outro. Os dias no refúgio passaram com uma tranquilidade frágil. Mateo e Clara viviam num mundo só deles, como se o restante não existisse. Porém, no fundo, Mateo sabia que o perigo ainda rondava. Os inimigos não desistiriam tão facilmente. Foi numa tarde cinzenta que a traição aconteceu. Eles sabem onde estamos, Disse ele, assim que desligou sem esconder a gravidade. Clara sentiu o coração apertar. A sombra do medo retornava, agora ainda mais forte. Mateo foi até ela e a puxou contra seu peito, protegendo-a com os braços fortes. Sua voz saiu grave, carregada de promessa. Eu não vou permitir que nada aconteça com você. Poucas horas depois, o ataque começou. Vários carros cercaram a casa. Homens armados desceram rapidamente, invadindo a propriedade com precisão. Mateo reagiu com frieza e instinto assassino. Seus homens leais resistiam, mas o inimigo era numeroso. Quando um dos capangas invadiu a sala onde Clara estava escondida, Mateo chegou a tempo. Com um único disparo preciso, o homem caiu ao chão. Mas o confronto principal ainda estava por vir. Ao tentar escapar com Clara pelos fundos da casa, foram interceptados. Mateo rapidamente a protegeu com o próprio corpo. Tiros cruzavam o ar. Um dos inimigos avançou num veículo em alta velocidade, tentando atropelá-los. Foi então que o destino agiu. O carro inimigo perdeu o controle na curva apertada da estrada da montanha. Os pneus derraparam violentamente na pista molhada. Num segundo, o veículo saiu da estrada e despencou ribanceira abaixo, explodindo ao atingir o fundo rochoso. O silêncio após a explosão foi absoluto. Mateo, com Clara ainda em seus braços, caiu de joelhos na estrada, respirando ofegante. O perigo havia finalmente passado. Acabou. Sussurrou ele, a voz embargada com o rosto enterrado nos cabelos dela. Clara, tremendo, o abraçou com força, sentindo o peito dele subir e descer num ritmo acelerado. Naquele instante, Mateo não era o mafioso implacável. Era apenas um homem que quase perdera o amor de sua vida. Mais uma vez. O céu começava a clarear timidamente ao longe, enquanto o primeiro raio de sol atravessava as nuvens. Nós conseguimos. Murmurou Clara com um fio de voz. Mateo a apertou ainda mais forte, como se aquele abraço pudesse protegê-la do mundo inteiro para sempre. E naquele amanhecer, os dois sabiam. Finalmente estavam livres. Sem mais inimigos à espreita, Mateo e Clara finalmente puderam voltar à mansão. Mas agora, tudo parecia diferente. Não era apenas a casa do poderoso mafioso. Era o lar onde um amor verdadeiro havia nascido no meio do caos. Os dias seguintes foram preenchidos com uma tranquilidade nova, quase surreal. Mateo, que antes carregava sempre a tensão no olhar, agora caminhava com um semblante leve quando estava com Clara. Seus homens percebiam a mudança. Ele era o mesmo líder temido, mas algo nele havia suavizado, e todos sabiam a razão. Numa noite de céu limpo, Mateo preparou tudo em segredo. A área externa da mansão havia sido transformada. Sob um céu estrelado, pequenas luzes suspensas brilhavam como vagalumes imóveis. Ao centro, uma mesa elegante para dois, cercada por centenas de rosas brancas e velas acesas que dançavam ao sabor do vento leve. Quando Clara surgiu na varanda, ficou sem palavras. Mateo a aguardava no centro do jardim, com um sorriso contido, mas visivelmente emocionado. Vestia um terno perfeitamente alinhado, mas o que mais brilhava eram seus olhos fixos nela. Ela caminhou em direção a ele, o coração acelerado, sentindo o peso daquela noite especial. Sem dizer nada no início, Mateo segurou as mãos dela,
os olhos brilhando sob as luzes suaves. Clara, quando você entrou na minha vida, tudo o que eu era começou a desmoronar. O homem frio, brutal, foi destruído pelo amor que você plantou em mim. Ela sentiu os olhos arderem, as lágrimas querendo transbordar. Eu tentei resistir. Continuou ele com um sorriso leve. Mas você é a única coisa da qual eu jamais conseguiria fugir. Mateo então lentamente ajoelhou-se diante dela. O mundo pareceu parar. Clara, eu não quero mais viver um único segundo sem saber que você é minha esposa. Ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo negro. Quando abriu, um anel reluziu sob o brilho das velas. Delicado, mas magnífico. Casa comigo. As lágrimas finalmente deslizaram pelos olhos dela. Não havia hesitação. Apenas amor. Ela assentiu, com um sorriso amplo, a voz embargada. Sim, Mateo. Quero sim. Ele se levantou rapidamente, a ergueu num abraço forte e girou com ela no ar, rindo baixinho. Depois, os lábios dele se encontraram num beijo carregado de paixão e promessa. Semanas depois, o grande dia chegou. O casamento foi realizado nos jardins da mansão, um cenário digno de conto de fadas. Rosas brancas e vermelhas emolduravam o altar. As montanhas ao fundo davam um ar majestoso à cerimônia. Poucos convidados, apenas os mais leais amigos e funcionários, aqueles que acompanharam toda a jornada. Clara caminhou pelo corredor ao som de uma suave melodia de piano. Usava um vestido de seda fluida, com detalhes delicados de renda, que a faziam parecer uma visão etérea. Mateo, no altar, mal conseguia conter a emoção. Seus olhos estavam marejados, sua respiração irregular. O mafioso impiedoso diante de todos era apenas um homem apaixonado. Quando ela chegou diante dele, ele sussurrou com a voz embargada, baixinho, apenas para ela ouvir. Eu te protegerei com minha vida, sempre. Ao selarem os votos com um beijo, os convidados aplaudiram emocionados. Alguns dos homens de Mateo, calejados por anos de violência, deixaram escapar lágrimas discretas diante da transformação daquele líder que, por amor, havia se tornado outro homem. Enquanto o sol se punha atrás das montanhas, Mateo e Clara dançaram sob as luzes suaves do jardim, cercados por todos que testemunharam o amor que nasceu em meio ao perigo e floresceu em algo eterno. Ali, enfim, o contrato havia terminado. Agora era amor. Para sempre.